Quando a gente fala sobre Souls-like, a gente já pensa logo em jogos como Dark Souls, Elden Ring, Lies of P, Lords of the Fallen e vários outros. Mas esse termo, que agora virou quase que um gênero próprio, não surgiu assim do nada. Ele nasceu curiosamente de um acidente. No começo, a ideia proposta por Miyazaki, mente brilhante por trás desse subgênero, era criar um RPG bem tradicional, no estilo medieval. Só que o projeto não estava dando certo. O jogo parecia travado, mal explicado, estava tão difícil que até a própria Sony, que estava acompanhando o desenvolvimento, olhou para aquilo e pensou: isso não vai dar certo. Só que aconteceu uma coisa curiosa. Quando alguns japoneses começaram a jogar, eles começaram a gostar justamente daquilo que parecia errado. No caso, era o combate lento e pesado, a falta de tutoriais, a sensação de estar perdido. Tudo isso que parecia falha acabou se transformando em algo especial, como se o acidente tivesse revelado uma nova fórmula de jogar. E aí, desse jogo que ninguém botava fé, nasceu Demon's Souls. Ele não foi um sucesso, obviamente, mas ele plantou aquela sementinha que anos depois explodiu em Dark Souls e se espalhou pelo mundo. O que antes era considerado estranho virou tendência e hoje a gente conhece como simplesmente Souls-like. Nesse vídeo a gente vai voltar lá no início, entender como essa ideia nasceu, como evoluiu e por que o estilo Souls-like conseguiu conquistar tanto espaço que impactou na fórmula como jogamos até hoje. Antes do vídeo começar, eu preciso deixar claro que eu tô com uma meta de chegar aos 5.000 inscritos até o final do ano. Então se inscreve aí, pô, custa nada pra ti e me ajuda imensamente na produção de mais vídeos como esse. E pra gente começar, óbvio que eu devo falar dele, o pai dos Souls-likes, Demon's Souls. Quando Demon's Souls finalmente foi lançado lá em 2009, a recepção inicial foi no mínimo estranha. A crítica especializada, especialmente no Japão, não entendeu muito bem o que o jogo estava tentando fazer. Alguns sites e revistas deram notas mornas, outras até detonaram o jogo, dizendo que era muito punitivo, que o combate era lento, que a falta de explicação deixava tudo confuso, os famosos jornalistas games. Ou seja, parecia que a Sony estava certa quando disse que o projeto não ia dar certo. Mas aí que vem a parte interessante. Enquanto a mídia meio que torcia o nariz, os jogadores começaram a descobrir algo diferente ali. O que parecia ser falha, a dificuldade absurda, a falta de tutoriais, o combate pesado, acabou virando um charme. Como se o jogo estivesse pedindo para você ter paciência, respirar fundo e aprender com os erros. E quando você finalmente vencia um chefe, a sensação de conquista era tão grande que compensava todo o sofrimento. E foi justamente essa sensação que começou a conquistar uma base de fã. Primeiro no Japão mesmo, onde alguns jogadores começaram a compartilhar suas experiências online. Depois, o boca a boca atravessou fronteiras, onde muita gente no ocidente importou o jogo só para ver se era verdade tudo aquilo que estavam falando sobre a dificuldade. Com isso, aos poucos, Demon's Souls deixou de ser aquele jogo estranho e virou aquele tipo de título cult que quem jogava fazia questão de recomendar para os amigos. E olha, o combate foi um dos grandes responsáveis por isso. Diferente de outros RPGs da época, que apostavam em batalhas mais rápidas ou cheias de efeitos, Demon's Souls trazia um combate metódico, pesado, extremamente punitivo. Cada golpe tinha um peso, cada esquiva precisava ser pensada e até a barra de estamina limitava o quanto você podia agir sem se expor. Não tinha um espaço para jogar no automático e isso fazia com que cada luta, até mesmo contra inimigos comuns, fosse tensa. Agora, coloca isso em perspectiva com outros jogos que estavam saindo na mesma época. Em 2009 a gente tinha Dragon Age, que foi elogiado pelo seu sistema de escolha e narrativa profunda. Assassin's Creed 2, que virou febre pelo parkour fluido e a história do Enzo. Batman Arkham Asylum, que trouxe aquele combate dinâmico que influenciaria vários jogos de ação depois. Todos eram ótimos jogos, mas seguiam tendências já consolidadas, tipo ação mais acessível, histórias guiadas, sistemas explicadinhos. Demon's Souls, por outro lado, parecia andar contra a corrente. Ele não queria que você se sentisse poderoso de cara, nem que tivesse todas as respostas. Ele queria que você se sentisse pequeno, perdido e frágil. E foi justamente essa diferença que fez com que ele se destacasse. O jogo não tentava agradar todo mundo, mas conquistava profundamente quem aceitava o desafio. E aí que a história fica mais interessante, porque mesmo sem ser um sucesso estrondoso de vendas, Demon's Souls provou que existia um público para esse tipo de experiência. Mostrou que essa tal fórmula de erro poderia na verdade ser uma
fórmula de sucesso. 2 anos depois, em 2011, a From Software pegou tudo que tinha aprendido com Demon's Souls, lapidou a fórmula e trouxe para o mundo um novo jogo. Um jogo que não só repetiu a ousadia, mas expandiu o conceito, criou o universo inteiro em cima daquilo e mudou a indústria para sempre. E é claro que eu tô falando de Dark Souls 1. Quando Dark Souls chegou em 2011, foi como se a From Software tivesse finalmente acertado em cheio a fórmula que tinha começado lá em Demon's Souls. A diferença é que dessa vez eles já sabiam o que estavam fazendo. Eles pegaram tudo que tinha dado certo no primeiro, a dificuldade punitiva, o combate pesado, a sensação de isolamento, e empacotaram tudo em um jogo maior, mais ambicioso e principalmente mais conectado. E isso é importante porque Demon's Souls era quase que experimental. Dark Souls foi planejado para ser um marco. Logo de cara, o que chamava a atenção era o mundo interconectado pelo seu primoroso level design. Enquanto a maioria dos RPGs da época usava mapas duvidosos em fases ou regiões isoladas, Dark Souls trouxe Lordran, um mundo único, coeso, cheio de atalhos e segredos escondidos. Você começava pequeno, explorava áreas próximas, mas aos poucos percebia que cada cantinho levava a outro. Tudo fazia sentido. Era como se o jogo estivesse vivo, respirando ao seu redor. A recepção inicial também foi diferente. A crítica que torceu o nariz lá para Demon's Souls dessa vez entendeu melhor a proposta. Ainda teve quem reclamasse da dificuldade, óbvio, mas o reconhecimento veio forte. Dark Souls foi visto como algo inovador. Uma experiência única, que resgatava aquele espírito dos jogos antigos de fazer o jogador aprender tudo na marra, mas com uma apresentação moderna e uma atmosfera que ninguém tinha visto antes. E falando em atmosfera, Dark Souls foi um show à parte. A narrativa fragmentada, contada por descrições de itens, diálogos enigmáticos e cenários que falavam por si, criou uma das comunidades mais engajadas da história. Jogadores trocavam teorias, descobriam lores escondidas e montavam o quebra-cabeça do mundo juntos. Isso transformou o jogo não só em uma experiência pessoal, mas em uma experiência coletiva de descoberta compartilhada. E claro, o combate. Se em Demon's Souls ele já era um destaque, em Dark Souls ele ficou ainda mais refinado. Continuava lento e estratégico, mas agora com mais variedade de armas, mais magias, cada build realmente parecia única e isso dava vontade de recomeçar várias vezes só para experimentar outra forma de jogar. O equilíbrio entre paciência e agressividade, entre observar o inimigo e arriscar um ataque virou a essência do gênero. Enquanto outros jogos queriam impressionar com gráficos ou cutscenes épicas, Dark Souls se destacou justamente por não seguir a onda. Dark Souls impressionava justamente pelo seu silêncio, pela dificuldade e pelo mistério. Era quase um anti-blockbuster, e talvez por isso ele tenha marcado tanto. E no fim, Dark Souls não só consolidou o que Demon's Souls começou, mas criou um movimento inteiro. O jogo virou referência, gerou discussões infinitas e colocou a From Software, principalmente Miyazaki, mente por trás desses jogos, no mapa da indústria de jogos. E o impacto foi tão grande que óbvio que não ia parar por aí, porque Dark Souls não ia ser apenas um jogo. Ele se tornaria uma trilogia com direito a 2 continuações que expandiriam ainda mais essa fórmula que nasceu de um acidente. Dark Souls 2. Meu joguinho bonitinho, que jogo bonitinho. Oi, que jogo bonitinho, Dark Souls 2. Dark Souls 2 chegou em 2014 e olha, até hoje ele divide opiniões. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu sou completamente apaixonado por ele. Ele é o meu joguinho bonitinho, sabe? Uma delícia de jogar. Eu sei que muita gente aponta defeitos, mas pra mim ele é único. Ele tem um espaço especial no meu coraçãozinho. Logo de cara ele já enfrentava um desafio gigantesco. Sucedeu o primeiro Dark Souls, que tinha virado um fenômeno. Então a expectativa era absurda e quando o jogo saiu, as reações foram mistas. Tinha gente que adorava, tinha gente que odiava e muita gente que não sabia bem como reagir. Uma das coisas mais criticadas foi o sistema de ADP, a famosa Adaptability. Basicamente essa estatística definia a velocidade das suas esquivas e a quantidade de iframes. Ou seja, não bastava apenas ter reflexo ou habilidade, se você não tivesse pontos de ADP, sua rolada era lenta e ineficiente. E isso frustrou bastante os jogadores que vinham lá de Dark Souls 1. Muitos acham até hoje que isso é um sistema injusto, porque obrigava a investir pontos só para que a esquiva funcionasse como deveria.
E sim, até hoje esse é um dos tópicos mais polêmicos quando se trata de Dark Souls 2. Mas ao mesmo tempo Dark Souls 2 trouxe inovações que deixaram marcas profundas na série. E continuam até hoje, muitas dessas novidades estão presentes até em Elden Ring, que infelizmente foi negligenciado em Dark Souls 3. Uma das principais inovações que Dark Souls 2 trouxe para a série foi o famoso Power Stance. Se você segurasse duas armas compatíveis, como se tivesse uma espécie de sinergia e tivesse pontos de atributos suficientes, podia usar um moveset exclusivo, misturando os ataques das duas espadas. E isso deixou o combate ainda mais variado. Mas infelizmente o Power Stance acabou ficando de fora de Dark Souls 3. Outra coisa foi a quantidade absurda de conteúdo. Dark Souls 2 talvez seja o jogo mais generoso dessa franquia nesse sentido. Ele trouxe dezenas de áreas, chefe para todo lado, inimigos em abundâncias, armas, armaduras, magia para todos os gostos. Era um jogo que incentivava a experimentar, a rejogar e a montar build diferente. E claro, o clima. O tom melancólico de Dark Souls 2 é algo que me pegou muito. Cada área parecia carregar um peso de decadência. É diferente do gótico sombrio de Dark Souls 1 ou da destruição épica de Dark Souls 3. Drangleic tinha uma tristeza silenciosa que, pra mim, é única. É verdade que muitos jogadores criticaram o design de algumas áreas, dizendo que faltava a interconexão perfeita como o primeiro jogo, e que alguns chefes eram menos memoráveis, mas mesmo assim Dark Souls 2 tem uma identidade própria. Ele não tentou apenas criar o sucesso do seu antecessor, ele ousou arriscar e trouxe novidades. E é por isso que eu amo tanto esse jogo. Ele pode ter defeito, ele pode ser polêmico, mas pra mim ele é especial. Ele é o meu joguinho favorito, a minha joia escondida no meio dessa franquia. Sem Dark Souls 2, a série não teria se expandido da mesma fórmula, e mesmo com todas as críticas, foi ele que manteve a chama acesa, preparando o caminho para o encerramento épico da trilogia, o Dark Souls 3. Depois de toda a jornada de Dark Souls 1 e do meu amado e polêmico Dark Souls 2, a FromSoft lançou Dark Souls 3 em 2006. Esse jogo veio com a responsabilidade enorme de encerrar a trilogia e ao mesmo tempo agradar tanto os fãs de Dark Souls 1 quanto os fãs de Dark Souls 2. Mesmo sem ter jogado, é fácil ver como Dark Souls 3 buscou equilibrar o melhor dos dois mundos. Ele trouxe de volta a interconexão do mundo semelhante ao Dark Souls 1, mas também manteve algumas inovações do segundo jogo, como a variedade de builds e o estilo de combate. No entanto, algumas coisas desapareceram, por exemplo, o famoso Power Stance de Dark Souls 2. O combate também sofreu ajuste e ficou bem mais rápido e mais fluido, aproximando o que a gente tem lá em Bloodborne, outro grande jogo da FromSoft. Isso trouxe um ritmo mais dinâmico às batalhas, sem perder a sensação de tensão que tornou a série famosa. A ideia era fazer com que cada ataque e cada esquiva fosse decisiva, mas com menos aquela sensação de lentidão que muitos reclamaram em Dark Souls 2. A recepção da crítica e do público no geral foi bem positiva. Os jogadores elogiaram o level design, a dificuldade equilibrada e o final digno à trilogia. Comparando ao Dark Souls 2, que dividiu opiniões, o Dark Souls 3 conseguiu agradar mais gente sem perder a essência punitiva que define a franquia. Além disso, Dark Souls 3 manteve a tradição de narrativa fragmentada, cheia de lore escondida nos itens, NPCs e descrições de cenários, que é uma das marcas registradas da série. E claro, trouxe referências e homenagens a elementos dos dois jogos anteriores, fazendo com que a trilogia se conectasse de forma simbólica. Mesmo que eu não tenha jogado, é fácil perceber que Dark Souls 3 não só encerrou a história de maneira épica, como consolidou a fórmula da série, refinou o combate e trouxe um equilíbrio entre desafio e ritmo, sendo considerado por muito um fechamento digno da franquia. Enquanto a franquia Dark Souls continuava se expandindo, a FromSoft também resolveu expandir novas direções, lançando jogos que pegavam a base do Souls-like, mas adicionavam suas próprias ideias. É o caso de Bloodborne, lançado em 2015, e Sekiro Shadow Die Twice em 2019. Começando com Bloodborne, esse jogo trouxe um mundo completamente novo. Ele manteve a essência dos Souls-likes, com combates desafiadores e aquela sensação de que cada passo pode ser fatal, mas também acelerou o ritmo em relação a Dark Souls. Os ataques eram mais rápidos, incentivando um estilo mais agressivo. O jogo tinha mecânicas próprias que diferenciavam claramente do que a série havia feito até então, e mesmo sem jogar dá para perceber que Bloodborne fez um sucesso enorme, especialmente entre quem gosta da atmosfera sombria e o combate frenético.
Já Sekiro foi outra virada de chave. Lançado em 2019, ele se afastou de alguns elementos tradicionais do Souls-like, como a customização de builds ou o sistema de RPG mais aberto, e colocou o foco total na ação e na habilidade do jogador. O combate é mais técnico, baseado em time, defesa e reflexo, e o jogo introduziu mecânicas totalmente novas, como o uso da katana em duelos intensos e o sistema de posturas. Por isso, muitos jogadores consideram Sekiro mais próximo de um jogo de ação do que RPG, mas ele ainda carrega a dificuldade e a filosofia punitiva da FromSoft. O que é mais interessante perceber em ambos os jogos é como a FromSoft conseguiu pegar a base construída em Demon's Souls e Dark Souls e transformar em experiências totalmente novas. Bloodborne trouxe velocidade e agressividade, Sekiro trouxe precisão e estratégia em combate, mas os dois manteve a essência de recompensa pelo esforço e o aprendizado constante. É fácil ver como esses títulos ajudaram a consolidar o legado da FromSoft. Eles expandiram o gênero, inspiraram outros estúdios e mostraram que o conceito de Souls-like podia ser flexível, se adaptando a diferentes mundos, estilos de combate e histórias, sem perder a identidade de desafio e descoberta que define a franquia. Elden Ring chegou em 2022 e olha, se parar pra pensar, ele é quase o ápice de tudo que a FromSoft vinha construindo desde Demon's Souls. Esse jogo não é só mais um título da franquia, ele é possivelmente o maior Souls-like já feito, o que mais mistura ideias e evolui a fórmula de uma fórmula quase épica. Para começar, ele carrega toda a herança de Dark Souls 1, a interconexão dos mundos, a narrativa fragmentada, a tensão constante e o combate desafiador estão tudo lá, como sempre. Mas ele também recupera algumas das melhores ideias de Dark Souls 2, como o Power Stance, e expande tudo isso em um mundo completamente aberto. É como se a FromSoft tivesse reunido todas as ideias que deram certo e deixado de lado o que não funcionou, misturando tudo em algo gigantesco. E a fórmula como Elden Ring foi criado também é interessante. O jogo tem um toque clássico de Miyazaki, que dirigiu a maior parte da série e trouxe toda essa visão de mundo sombrio e cruel. Mas ele também contou com a colaboração de Yui Tanimura, que foi o diretor de Dark Souls 2 e trouxe sua própria perspectiva, especialmente em termos de construção de mundo, escala e variedade de ambientes. O resultado é uma fusão perfeita. A filosofia de dificuldade e tensão de Miyazaki somada à liberdade e amplitude que Tanimura gosta de criar. E ainda teve a participação de George R. R. Martin, que ajudou a criar uma história e a mitologia do mundo, dando uma profundidade narrativa que é única desse gênero. Falando em mundo aberto, Elden Ring foi uma revolução. Diferente de qualquer Dark Souls anterior, você não é mais conduzido de forma linear. Você pode explorar o mapa gigantesco como quiser, enfrentar os chefes opcionais, descobrir dungeons escondidas e encontrar armas e builds poderosíssimas. A sensação de liberdade é inédita, e ainda assim o jogo manteve aquela sensação clássica de tensão. Cada inimigo pode te matar se você vacilar, e cada chefe é um desafio que exige paciência, estratégia e estudo. O combate também evoluiu, ele traz tudo que você ama nos Souls-likes, mas adiciona novas mecânicas, como montarias para explorar o mundo, e o retorno triunfal do Power Stance, que permite usar duas armas combinadas com fluidez, algo que os fãs de Dark Souls 2 sempre pediram de volta. E claro, o jogo recebeu reconhecimento massivo, premiado em praticamente todas as categorias importantes. Elden Ring conquistou não só os fãs da série, mas também os críticos e até jogadores de outros estilos. Ele ganhou vários prêmios de jogo do ano. Game of the Year winner is Elden Ring! Elogios por designs de mundo, narrativa, combate e inovação, e conseguiu unir uma base de fãs antigas com uma nova geração de jogadores que nunca tinha tocado em Dark Souls. É como se todos os elementos dos Souls-likes anteriores se encontrassem aqui. A dificuldade de Demon's Souls, a amplitude de Dark Souls 2, a interconexão de Dark Souls 1, o combate refinado de Dark Souls 2, tudo culminando em uma experiência gigantesca. E a beleza disso tudo é que, mesmo sendo enorme e ambicioso, Elden Ring ainda manteve a essência de tudo que tornou a série especial. Você sente que cada vitória é merecida, que cada morte ensina algo, que cada segredo descoberto vale a pena. Ele é o jogo que pega tudo que veio antes, mistura com inovação e entrega algo que é honestamente quase impossível de comparar. É o ápice da filosofia de Souls-likes e um marco que talvez defina a indústria por anos. Resumindo,
Elden Ring é a prova viva de que a FromSoft não só criou um gênero, mas soube evoluí-lo, reinventá-lo e ampliá-lo sem perder a alma que começou lá em Demon's Souls. É ambicioso, é gigantesco, é desafiante, mas acima de tudo é uma celebração de tudo que os fãs amam nos Souls-likes. E ainda adiciona a liberdade e a inovação de um jeito que ninguém esperava. Todo mundo morreu. Acabou.